Nós vamos ler a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. E eu começo a ler no verso de número 9. Romanos, o capítulo 12. Começo a ler o verso de número 9. Se você encontrou na sua Bíblia esta porção, eu queria convidar você a orar comigo mais uma vez. Romanos, capítulo 12. Romanos 12. Vamos orar? Deus nosso Pai, te damos graças pela experiência de vida em comunidade. Te agradecemos pela experiência da celebração da nossa fé, a oportunidade do louvor, a oportunidade de estarmos diante da Tua palavra. E pedimos-te o sopro do Teu Espírito Santo sobre nós nessa noite, mais uma vez, para que o nosso ato, o nosso encontro, a nossa dedicação ao Senhor, resulte em frutos para as nossas vidas e para a glória do Teu nome. Te pedimos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu leio Romanos 12, começando no verso de número 9. Diz assim a palavra de Deus, palavras do apóstolo Paulo: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem em oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Capítulo 13, versículo 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, nem em imoralidade sexual e depravação, não em desavença, em inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Amém. Que palavra de exortação do apóstolo Paulo, de advertência, de encorajamento, de estímulo à vida em amor.
Porque aqui o apóstolo Paulo vai oferecer para nós essa síntese da espiritualidade cristã, que é a espiritualidade do amor, ou o caminho do amor. A espiritualidade do Cristo é a espiritualidade do amor. O apóstolo Paulo vai compreender assim a experiência que poderíamos chamar, a experiência mística cristã é a experiência de amor. Por exemplo, quando ele escreve em Romanos, capítulo 13, versículo 14, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Ele também escreve aos Colossenses, capítulo 3, versículo 14, revestivos do amor, vistam-se de amor, vistam-se de Cristo. Estar vestido de Cristo equivale a estar vestido de amor. E estar vestido de amor equivale a estar vestido de Cristo. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 2, versículo 6, que nós devemos andar em Cristo. Mas diz em Efésios capítulo 5, versículo 2, que devemos andar em amor. Andar em Cristo e andar em amor são expressões sinônimas. Quem anda em Cristo anda no amor. Quem anda no amor anda em Cristo. Por isso é que na espiritualidade cristã, a experiência máxima de Deus é a experiência de amor. Até porque o apóstolo João vai dizer na sua primeira carta, ao capítulo 4, versículo 8, que Deus é amor. Deus é amor. E na mesma carta, no capítulo 4, 1 de João, ele diz o seguinte, que ninguém viu a Deus ainda, ninguém jamais viu a Deus. Mas o amor de Deus é derramado em nós, sobre nós, é aperfeiçoado em nós, quando nós nos amamos uns aos outros. A máxima experiência de Deus na espiritualidade cristã é a experiência do amor. Por isso é que Calbart vai dizer que o próximo é a porta de entrada para o nosso retorno ao único. O próximo, aquele que está diante de nós, é a porta de entrada para o nosso retorno ao único. E incrível que o nosso primeiro próximo é o Cristo. É na face de Jesus que contemplamos a face de Deus. O nosso caminho não é para Deus na vertical, é para Deus na horizontal, no Filho. É no Deus encarnado, é na face do Filho que nós nos deparamos com o próprio Deus. É no amor ao Filho e no amor do Filho para conosco que nós nos encontramos com Deus. Deus não é encontrado por nós cristãos dentro de nós. Nós não buscamos a Deus dentro de nós. Isso é budismo. Nós buscamos a Deus na face do irmão. Por isso é que quando Jacó e Esaú se reencontram, Jacó diz assim para Esaú: ver a tua face é como ver a face de Deus. Onde eu posso ver a face de Deus? Na face do meu próximo. Por isso é que João vai dizer que quem diz que ama a Deus, mas não ama o próximo, é mentiroso. Porque como pode amar a Deus a quem não vê, se não ama o próximo a quem vê? Então a espiritualidade cristã é absolutamente relacional. E não é sem razão que o apóstolo Paulo, quando termina a sua primeira sessão de argumentação teológica, falando da diferença brutal, abissal, eterna que existe entre o Adão e o Cristo ressurreto, quando ele termina de falar, entre aspas, teoricamente sobre a diferença entre o Adão e o Cristo ressurreto, e ele joga a experiência cristã, ou a experiência do seguimento do Cristo para a arena pública, quando ele fala que devemos nos entregar a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável, e que essa entrega a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável que fazemos de nossas próprias vidas, equivale a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como é que a gente faz isso? Ele vai dizer no capítulo 12
que é através do serviço, mediante os dons que cada um de nós recebemos da parte de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo: você quer servir a Deus? Sirva ao próximo. Você quer encontrar-se com Deus e viver no centro da vontade de Deus? Então, seja abnegado, doe a sua vida em favor do próximo. Pare de viver para você mesmo, porque essa é a grande diferença entre o Adão e o Cristo. Entre o ser humano adâmico, o ser humano à imagem de Adão, e o ser humano crístico, o ser humano à imagem do Cristo ressurreto. Essa é a grande diferença, e a grande síntese da diferença é a experiência de amor, que está aí registrada no capítulo 13, versículo 14. Ele diz: parem de buscar e de ficar premeditando como satisfazer os seus próprios desejos, os seus próprios interesses, mas revista-se de Cristo. Em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte: você está vestido de Adão, então revista-se de Cristo. Você é adâmico, seja crístico. Como é que você deixa de ser adâmico para ser crístico? No caminho do amor. O que é o caminho do amor? Eu paro de pensar só em mim e começo a pensar em você. Aliás, eu começo a pensar em você em primeiro lugar e pensar em você antes mesmo de pensar em mim. Isso não quer dizer que Adão não ama. Adão também ama. Mas quer necessariamente dizer que somente o Cristo conhece o amor não contaminado pelo mal. Somente o Cristo consegue ou conhece o amor perfeitamente bom. Por isso que ele começa a dizer aí: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Há um amor não sincero. Ele não está falando de falsidade no sentido de um amor mentiroso. Ele está falando de falsidade no sentido de um amor não autêntico. É quando alguém diz ao outro: eu amo você, mas esse amor é tão contaminado pelo mal, tão contaminado pelo amor a si mesmo, que ele não é um amor ao outro. Ele é um uso do outro para a satisfação de si mesmo. Ele é um abuso do outro para a satisfação de si mesmo. Ele é a necessidade da posse do outro para a satisfação de si mesmo. Ele é um amor de interesse. Por isso é que ele vai dizer aí: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram em honra aos outros, antes de preferirem a si mesmos ou a si próprios. O que ele vai fazer aqui nesse pequeno trecho que nós lemos, o apóstolo Paulo, é fazer essa diferença entre o amor contaminado pelo mal, que é o amor adâmico, e o amor contaminado, entre aspas, pelo bem, que é o amor crístico. O amor do Cristo e o amor do Adão. Como é que eles aparecem aí nesse texto? O amor do Adão é prepotente. O amor do Cristo é humilde. Somente Cristo olha para o seu próximo de baixo para cima. Nós somos do tipo que olhamos para o nosso próximo de cima para baixo. Você, para me servir, para atender aos meus interesses. Você, para me fazer feliz. Você, para cuidar de mim. Jesus olha de baixo para cima. Eu, para cuidar de você. Eu, para prover para o seu bem. O seu interesse acima do meu. Eu estou disposto, inclusive, a morrer por você. Eu lavo os seus pés. O amor do Adão é: você lava os meus pés.
é o amor crístico que prefere em honra ao próximo. O amor do Adão é seletivo. O amor do Cristo é todo abrangente, porque o Adão ama os amáveis. O Adão ama, e olhe lá, os consanguíneos. O Adão ama, e olhe lá, seus filhos, seu cônjuge, seus pais, sua família. O amor do Cristo ama o estrangeiro, o estranho, o diferente. Porque essa é a conotação de suprir os santos nas suas necessidades e praticar a hospitalidade. Naquele tempo não tinha a rede hoteleira que nós temos hoje. Era um tempo de viajantes peregrinos que buscavam acolhida nas casas. Por isso é que quando Jesus envia os seus discípulos, ele diz o seguinte: olha, vocês vão e não levem nem espada, nem dinheiro, nem roupas, não levem nada, nem mesmo uma sacola, uma muda de roupa. Vocês sigam o caminho de vocês e comam nas casas que derem guarida a vocês, comam o que puserem à mesa para que vocês se sirvam. Vocês viverão da hospitalidade, daqueles que são os homens e mulheres de boa vontade, os homens e mulheres amantes da paz, os homens e mulheres que têm amor e coração dilatado. Então Jesus envia os seus para que vivam da hospitalidade, das casas que se abrem para recebê-los, lembrando que o próprio Cristo não foi alvo de hospitalidade. O próprio Cristo foi rejeitado, ele não foi acolhido, ele não foi recebido. Cristo foi rejeitado, ele não teve uma casa que o acolheu. A mulher grávida que o carregava no ventre não foi acolhida, não foi recebida. Jesus não nasceu entre as gentes, Jesus nasceu entre os bichos. Ele foi acolhido na casa da vaca, não foi acolhido na casa de um ser humano. Ele foi acolhido na casa do jumento, não na casa de um ser humano. Ele encarnou num mundo de amor adâmico. Eu amo quem eu conheço, eu amo quem é digno ou quem é amável, eu amo quem me é interessante amar. Jesus está dizendo: esse amor de Adão não amou nem mesmo a mim. Mas vocês não são a semelhança de Adão, vocês são a semelhança do Cristo ressurreto, portanto pratiquem a hospitalidade. Deem guarida ao estrangeiro, deem guarida ao diferente, deem guarida ao peregrino. O amor do Adão é orgulhoso, o amor do Cristo é inclusivo. Por quê? Porque diz aí o apóstolo Paulo: não sejam orgulhosos, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. O amor do Adão é estratificado, é um amor que ama na sua igualdade de classes, é um amor que ama na sua igualdade étnica. O amor do Cristo não. Por isso que Paulo vai dizer em Colossenses 3:28, que no corpo de Cristo não há macho nem fêmea, não há servo nem livre, e não há judeu nem gentio. No corpo de Cristo não há racismo, porque Cristo é tudo em todos. No corpo de Cristo não há machismo, nem feminismo, porque Cristo é tudo em todos. No corpo de Cristo não há classismo, porque não há servo nem livre, e Cristo é tudo em todos. No corpo de Cristo não há hierarquia de classe, hierarquia de gênero e hierarquia étnica. O amor do Cristo é um amor
de quem é capaz de associar com pessoas de posição inferior. Isso para nós é simples, porque nós somos preconceituosos mesmo. Mas você imagine isso sendo lido na Índia, com o sistema de castas. Você imagine isso sendo lido num contexto em que um judeu não podia tocar num gentio, quanto mais recebê-lo em sua casa, recebê-lo para assentar-se à sua mesa. É isso que o Paulo está dizendo. O amor do Adão é seletivo, é orgulhoso, ele se julga mais do que os outros. O amor de Cristo é inclusivo. O amor do Adão é retributivo. Eu amo quem me ama. Eu amo quem me faz bem. E quem me faz mal, eu também faço mal. Eu sou uma pessoa legal, desde que ninguém pise no meu pé. Nós não somos pessoas crísticas, simplesmente porque somos civilizadas. Desconfio até se de fato nós somos civilizados. Mas tenho certeza que crísticos nós não somos. O amor do Adão é retributivo. Se o inimigo tem sede, que morra de sede. Se o inimigo tem fome, que morra de fome. Se o bandido me roubou e matou meu pai, não amaldiçoem quem persegue vocês. Abençoem. Não. Somente o Cristo é capaz. Quando alguém nos ama, é que de fato somos amados. A grande prova disso é que nós fazemos de tudo para esconder das pessoas aquilo em nós que nos faria, principalmente daqueles que dizem que nos amam e que já evidenciaram reiteradas vezes que de fato nos amam. Quanto mais tentamos esconder as nossas vergonhas, mais duvidamos da possibilidade do amor. Um amor assim não existe. Não, no Adão não existe mesmo. Mas no Cristo existe. O amor do Adão é carnal. O amor do Cristo é espiritual. Por isso é que diz o apóstolo Paulo, que são esses mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Que são esses mandamentos, senão expressões de um único só mandamento: amar o próximo. O que é esse amor carnal? O amor carnal é o amor de quem ama-se a si mesmo em primeiro lugar. E porque ama-se a si mesmo em primeiro lugar, é que adultera, é que mata, é que cobiça, é que rouba. O amor carnal é aquele que diz assim: eu sou capaz de fazer para os outros aquilo que eu detestaria que fizessem para mim. Eu detestaria que alguém me roubasse, mas eu sou capaz de roubar. Eu detestaria que alguém me traísse, mas eu sou capaz de trair. Eu detestaria que alguém colocasse olho grande em cima dos meus filhos e em cima das coisas que eu tenho, mas eu sou capaz de cobiçar e ter inveja e colocar um olho gordo na vida dos outros. Eu detestaria que alguém me matasse, mas eu sou capaz de matar. Eu detestaria que alguém me alijasse de sua vida, mas eu sou capaz de cortar gente da minha vida. O amor carnal é esse amor em que eu estou disposto a viver bem com você, até que uma necessidade minha seja despertada e você seja um empecilho para a satisfação. E até que um desejo meu seja despertado e você seja o acesso para a sua realização. Eu vou viver na boa com você. Mas no dia em que você se colocar entre mim e a minha necessidade, eu passo por cima de você. Eu vou viver na boa com você, mas no dia em que eu tiver um desejo,
e eu puder usar você para satisfazer o meu desejo, eu vou usar você, e se eu tiver que abusar, eu vou abusar também. Esse é o amor do Adão, é o amor carnal. O amor do Cristo não é assim, é um amor espiritual. Por isso é que o amor do Adão é um amor muito parecido com o amor eros. É um amor da fome, é um amor é o amor que o lobo tem pela ovelha. Ele olha para a ovelha salivando, ele diz: eu estou louco por essa ovelha. Mas o amor do Cristo é o ágape, é o amor da ovelha, que calada e muda se deixa levar ao matadouro. Como quem diz: que tolos são vocês, vocês acham que precisam mesmo me matar para que vocês se realizem como seres humanos? Pois então me matem e vocês verão que não resolveu. Que prova de amor vocês querem de mim? Querem que eu morra por vocês? Então ok, me matem. Eu não vou matar vocês. Bem que eu poderia convocar os exércitos do meu pai, agorinha mesmo. E você que diz, desça da cruz, eu poderia. Mas se eu fizesse isso, eu não seria amor. Eu seria um poder, eu seria um tirano, eu seria um soberano. Mas ninguém pronunciaria no universo jamais a palavra amor em relação ao meu Pai, a mim e ao Espírito Santo, cujo primeiro fruto, se não único, é o amor. Essa é a espiritualidade cristã. A espiritualidade do amor. Que nós conseguimos apequenar e amesquinhar. Porque a gente tem muito Hollywood e pouca Bíblia, né, pessoal? A gente tem muito assim romancezinho de sessão da tarde, pouca Bíblia. A gente tem muita novela das 8, muita baixaria e sacanagem, pouca Bíblia. A gente conseguiu apequenar tanto o amor, que as nossas grandes discussões de amor é briga de irmão, cunhado, sogra, genro, nora. É traição de marido e mulher. É quebra-pau entre pai e filho, filha e mãe. Os grandes problemas de relacionamento que a gente tem é assim: eu detesto a minha mãe, não aguento mais ouvir a voz da minha mãe, ela se mete em tudo na minha casa. Nosso problema é esse: a mamãe se mete demais na educação dos filhinhos, dos netinhos. Esse é o nosso problema. Nosso problema é: eu não aguento mais ouvir a voz do meu chefe, ele é intragável. É um sujeito orgulhoso, prepotente, eu estou com úlcera, eu vou processar por assédio moral, eu já vou pedir uma licença médica, eu já estou fazendo terapia por causa do meu chefe. Nós somos assim. Eu vou dizer para vocês, nesses quase 30 anos de ministério pastoral, eu só fui chamado a pacificar conflitos familiares. Posso contar nos dedos de uma mão. E é muito. Alguém que veio para mim e disse: pastor, eu queria que você orasse por mim, porque sofri um assalto relâmpago, eu estou com ódio daqueles meninos e eu não consigo amá-los. Ou, eu tenho um problema sério, eu sou racista. Sou racista, eu tenho preconceito. O que o apóstolo Paulo está falando sobre amor, ele está falando de amar o soldado romano que o chicoteia. Ele está falando de amar os seus irmãos
judeus que o perseguem e que juraram matá-lo. Ele está falando do palestino amar o soldado israelense que explodiu a sua casa. Ele está falando do soldado israelense amar o muçulmano que se explodiu em Tel Aviv. É isso que ele está falando. Ele está falando que uma igreja na chamada Terra Santa deveria celebrar a ceia com judeus, israelenses e palestinos. Isso seria um escândalo. Seria um escândalo internacional. Mas os palestinos ficam confinados na faixa de Gaza e os israelenses ficam nas suas igrejinhas assépticas e se dizem cristãos. E os cristãos palestinos têm ódio dos cristãos israelenses. O Paulo está dizendo, gente, é isso que é amar. Ele está falando de coisas que nós vimos acontecer no nosso mundo recente com Desmond Tutu e Nelson Mandela. Com o final do apartheid na África do Sul, o sistema social de segregação racial na África do Sul. Quando Mandela foi eleito presidente, constituiu Desmond Tutu presidente da Comissão de Verdade e Reconciliação na África do Sul. E uma das histórias mais lindas dessa aventura de pacificação da África pós-apartheid é que os tribunais recebiam os assassinos, os criminosos do tempo do apartheid, mas não era para condená-los, era para perdoá-los. E recebiam as vítimas e os algozes no mesmo tribunal, mas não para uma condenação e para justiça retributiva, para a reconciliação, para a celebração da paz. E eu li a história de um homem branco que matou um negro, ajoelhado no portão da sua casa, diante da sua esposa e dos seus filhos, com um tiro na cabeça. Ao final do apartheid, esse homem branco foi levado ao tribunal e a viúva estava presente. E o criminoso deveria assumir o seu crime. E depois o juiz perguntou à senhora viúva qual seria a pena. Aquela mulher levantou-se e disse, esse homem, para fazer o que fez com o meu marido na minha frente dos meus filhos, talvez, por odiar tanto, nunca tenha experimentado o amor. A pena que eu quero que o Senhor dê a esse homem é que ele seja condenado a ser amado por mim. A que ele vá jantar na minha casa para que eu tenha o prazer de servi-lo todas as noites. E que ele vá jantar na minha casa até que ele seja amado e aprenda a amar. É disso que o Paulo está falando. E você falando assim, eu sou cristão, mas com pirracinha com seu cunhado, faça-me um favor. O seu grande problema de amor é sua sogra. Faça-me um favor. É claro, mais nos fere quem mais próximo está. Somente uma pessoa que nos é muito próxima, que desfruta da nossa intimidade e da nossa confiança, que está à nossa mesa e quem sabe que está no nosso leito, é que pode nos apunhalar pelas costas. Porque o faz enquanto nos abraça. O inimigo não nos apunhala pelas costas. Porque a gente mantém distância suficiente e vigilância necessária.
Por isso que os nossos grandes dilemas de amor são conjugais, são familiares, irmãos, pais e mães, filhos e pais. Será que nós podemos nos reconciliar uns com os outros? Será que podemos dizer, você me traiu e hoje você é meu ex-marido, mas eu quero perdoar você porque Jesus mandou eu amar os meus inimigos, seu traste. E eu quero dizer a você que eu estou de joelhos pedindo a Deus que encha meu coração de amor por você. Porque a Bíblia diz que o amor tem que ser sincero, não contaminado pelo mal, e eu ainda não consigo amar você assim, mas eu quero. Eu quero perdoar você. E aliás, eu gostaria de dizer umas coisas para você. Eu consigo enxergar na nossa história como que eu me tornei não amável. Eu consigo me colocar no seu lugar e olhar para mim mesma do seu ponto de vista. E eu peço a Deus que dê a você humildade suficiente para olhar-se a si mesmo do meu ponto de vista, porque você também não foi nada amável. Será que podemos suportar em amor, não irritado, os nossos filhos em rebeldia? Sem jogar na cara deles o amor que temos por eles e sem cobrar? Cena típica é a mãe que diz assim, é assim que você me paga o amor que eu lhe dei? Esse é o Adão não, a Eva falando. Quem ama como Eva, ama assim, ama cobrando, ama jogando na cara, ama chantageando, ama exigindo. Será que podemos dar liberdade às pessoas para que elas sejam o que elas são? O que Deus quer que elas sejam e não aquilo que nós queremos que elas sejam? Será que podemos dizer, olha, você é uma pessoa diferente, até esquisita, mas eu compreendo você e eu acolho as suas limitações. Se você precisar de mim, eu estou aí. O dia que você tiver fome, pode contar comigo que eu vou dar de comer a você. Se você tiver sede. Será que as nossas comunidades podem ser inclusivas, abrangentes, hospitaleiras? Esse é o desafio da caminhada cristã. Enquanto as comunidades religiosas hoje estão buscando poder político, poder místico, mágico e feitiçaria, enquanto nós ainda nos iludimos acreditando que pessoas que têm dons maravilhosos, enxergam anjo, demônio para tudo que é lado, essas são as pessoas espirituais, o apóstolo Paulo está dizendo, espiritual mesmo é quem ama aquele que o persegue, é quem ama o seu inimigo, é quem ama o diferente, é quem não é orgulhoso e quem não olha ninguém de cima para baixo. Espiritual mesmo é quem não ama a si mais do que ama a Deus e mais do que ama ao próximo. Esse é o desafio cristão. A espiritualidade cristã é a espiritualidade do amor. O caminho cristão é o caminho do amor. O caminho do Cristo é o caminho do amor. Quando estamos falando de fazer a transição entre o Adão, que é um bonequinho de pano, para o Cristo ressurreto, que é um ser humano de verdade, nós estamos falando de fazer a transição de um amor do tipo Adão e Eva, para um amor do tipo Jesus Cristo, desde a cruz do Calvário ao túmulo vazio da ressurreição. Que o Senhor Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Eu deixo na sua
consciência, no seu coração, essa palavra como uma confissão e uma súplica, porque é muito duro ler a palavra de Deus contra si mesmo, como eu ali, especialmente num domingo como esse. Eu sei o quão longe eu estou de ser crístico, de olhar para o meu próximo e ver no meu próximo a sacralidade, a santidade, a dignidade do Cristo. Por isso é que Paulo diz aqui: amem-se uns aos outros e sirvam ao Senhor. Quão longe eu estou de ter uma experiência com Deus na face do meu próximo. E quão perto eu estou de querer encontrar Deus no espelho ou dentro de mim. Eu peço a Deus que nos ajude a tirarmos os nossos trapos de Adão e vestirmos a roupa nova do Cristo. E estarmos vestidos de Cristo e vestidos de amor. Amém.